Olá, eu sou Edson Roberto, este é o canal Meu Sítio e finalmente nós estamos trazendo aqui um assunto que é muito importante para todos, né? Ainda é tabu falar sobre sexo, ainda é tabu falar sobre relacionamento e obviamente que a gente tem visto que pelo comportamento das pessoas, muitas são as situações que estão levando os relacionamentos ao fim, né? Hoje em dia os casamentos não duram mais como duravam muito antigamente. E a gente, obviamente, vai conversar com a sexóloga Andréia para a gente poder falar um pouco sobre isso e tentar, através de um bom bate-papo, descobrir por que os relacionamentos não duram, né? Por que as pessoas hoje não conseguem se manter juntas durante muito tempo. Obviamente que existe uma estatística que diz que o número de mães solteiras, né, ou casais separados é muito grande e tem aumentado exponencialmente nos últimos anos. Então a gente vai estar falando com a Andréia e a gente vai discutir esse assunto. Sexo, relacionamento. Por que os homens, por que as mulheres? Muito obrigado pela presença, Andréia. Eu gostaria que você se apresentasse e falasse para nós um pouco de você. Me conta aí. O que é que você tem para dizer para nós hoje a respeito desse assunto tão polêmico e tão tabu ainda para a nossa sociedade? Isso mesmo. Diga lá. Então, sou Andréia, tenho 46 anos, tenho 3 filhos, sou terapeuta, sexóloga, estou agora fazendo uma especialização em psicanálise, né? Que na verdade, não dá para parar de estudar o assunto ainda. Ah, com certeza. Então, eu entrei nesse mundo, digamos assim, porque eu vim de 2 casamentos, né? Não digo fracassado, né? Mas que não deram certo. Eu comecei a estudar o porquê, queria entender o porquê e fui buscando e chegamos à conclusão dessa que nós vamos falar agora. Tá certo. Sexo é um fator fundamental para a intimidade e conexão de um casal. Embora com o tempo a frequência diminua, ainda assim a presença da intimidade sexual dentro das relações é extremamente necessária. Por que a frequência de relações sexuais entre os casais tem diminuído bastante? Você como sexóloga, o que você pode dizer pra gente a respeito disso, Andréia? Na verdade, assim, que o sexo ele é uma fantasia, né? Então, por isso que amante, namorado, né, fantasia várias coisas e vai, né, fora da realidade. E no casamento essa fantasia acaba, vai para a vida real, para o dia a dia, para os problemas, as contas, e a pessoa acaba deixando isso de lado. Não tem aquela responsabilidade de separar um tempo para isso. É o que mais ela deixa de lado. Geralmente, a mulher ela vai mais para esse caminho. O homem ele prioriza mais o sexo, a mulher não muito, infelizmente. Bom, então, pelo que você está dizendo, pelos estudos que você faz, né, você coloca aí uma parte dessa responsabilidade para as mulheres. Não como homem, mas de certa forma eu posso concordar com você, mas eu também vou dizer para você que existe uma questão assim muito importante. A gente sabe, e eu quero obviamente saber a tua opinião, que os relacionamentos sexuais eles têm sofrido algumas situações em que há o desinteresse tanto de homens quanto mulheres, né? Eu não sei se a gente pode dizer que depois da pandemia isso se tornou uma coisa muito corriqueira entre as pessoas, mas existe realmente a diminuição da libido. A diminuição da libido, você acha que tem algum fator específico? Você acha que é a rotina? Você acha, através dos teus estudos, que pode ser algo hormonal, alguma coisa nesse sentido? O que é que você nos fala sobre a diminuição da libido, o que obviamente interfere bastante nos relacionamentos sexuais? O que eu tenho me aprofundado muito, que na verdade depende da fase, né? Tem a fase que a mulher está mais quente, mais fogosa, tem a fase que os hormônios mexem também, mas assim, a diferença do homem e a mulher na parte sexual, que o homem separa essa parte. Se ele tem um problema, o sexo é uma forma de relaxamento. A mulher não, se ela tem um problema, ela vai envolver ali e ela não vai querer fazer sexo. Eu digo isso, né, por pesquisas mesmo. Então ela não consegue dizer, não, o problema vai ficar pra lá, esse é o meu momento, como mulher, como esposa, Então isso acaba interferindo muito, porque ela vai deixando de querer fazer, começa a encarar muito como obrigação. Tem muitas mulheres, até hoje ainda, por mais que
né, faça parte até da saúde da mulher, ela fazer sexo, ela ainda encara como uma obrigação. Eu tenho que fazer. Ela não consegue ver aquilo como um momento único, um momento que ela vai se entregar, que vai ser, né, bom para ambos. Então aí vai diminuindo cada vez mais. O que você quer dizer, então, é que o prazer, né, de ter uma relação sexual com o seu parceiro, isso acaba sendo para a mulher, ela acaba encarando isso como uma certa obrigação, é isso? Muitas vezes, sim. Porque ela atrela aquilo a um problema. Ele falou isso para mim e eu vou ter que fazer isso. Não. Vamos resolver isso primeiro, depois vai ter a parte da intimidade. Então acaba embolando tudo com problema, com filho, né? Eu digo isso até por experiência própria, de acabar, né, envolvendo tudo isso. Eu gostaria de saber de você como é que se faz, obviamente, para manter, tá, o prazer aceso. Ou seja, você chega em casa cheio de problemas, né? Como é que se faz para deixar o problema do lado de fora, né? Estar presente dentro de casa, cheio de prazer, cheio de desejo, né? Cheio de vontade. Eu não digo só para o sexo. O nosso assunto aqui é sexo. Mas como fazer, homens e mulheres, como fazer... Os relacionamentos hoje em dia, eles não estão muito dispostos a mudar ou mexer na relação ali. É sempre uma competição. Não, eu que tenho mais problema, eu sou a vítima. Então, ambos não têm... Porque, assim, são duas pessoas totalmente diferentes. Educação diferente, criação diferente. Os pais eram que nem coelhos, sei lá, e o outro não gostava. Então, são duas educações diferentes. E daí, se não está disposta, já começa por aí. Então, se eu chegar já não querendo estar disposta a me abrir para a pessoa, não vai adiantar. Então, a primeira coisa é isso, estar disposto a mudar ou, de repente, mexer numa coisa ali ou outra para poder melhorar a relação. Então, já está disposta nessa questão de cheguei, eu estou nervoso, deixa eu me acalmar um pouquinho e a gente conversa. Porque, geralmente, nós, mulheres, temos esse costume e o homem entrou em casa, a gente já despeja. Assim como tem homens que fazem também. Não tô dizendo só a mulher é culpada, não. Mas na grande maioria a gente quer um colo imediato. A gente não consegue esperar a pessoa chegar. Não, respira um pouquinho. Hoje eu, com muito tempo de experiência, hoje eu sei que a pessoa tem que dar uma respirada antes de entrar em casa direito. Aí depois, né, depois que fez todas as obrigações, daí sim, ir conversar. Eu acho que é muito importante também, de repente, tirar 1 ou 2 dias no mês, nem que seja, para sair sozinho. Deixa os filhos com alguém. Ter o momento de casal. Exatamente. Né? Tem que criar isso uma rotina. Tem que ter esse momento. Porque se acaba embolando o problema com rotina, vai perdendo interesse sim. Porque um começa a ver o outro como um problema. Ele vai chegar nervoso, ou ela já vai vir me falar alguma coisa e realmente é óbvio que o libido vai acabar. Não tem como. Tá certo. Você sabe, Andréia, que você tocou num ponto importantíssimo, tá? E eu particularmente penso, tá? Analisando, e antes da gente conversar, obviamente, nós fizemos algumas pesquisas aqui. E aí eu vou tocar num assunto que você falou agora aí, questão de educação, né? Sim. Só para você ter uma ideia, se a gente não precisa ir muito longe, a gente vai encontrar homens e mulheres que passaram a vida inteira ao lado um do outro e tiveram muitos filhos e nunca sequer deram um beijo, né? Então isso é uma situação bastante importante, porque daí a gente fica pensando como que foi a educação de determinadas pessoas, né? Inclusive para a questão sexual. Sim. Porque os mais antigos tinham lá suas crenças, né? Estava vendo como normal. Sim. Exatamente. Os antigos tinham lá suas crenças. Tem muitas mulheres que passaram uma vida sem ter orgasmo, não sabem nem o que é isso. Esse é o ponto. Né? Tem muitas mulheres que passaram a vida sem ter um orgasmo e, vou repetir, não sabem o que é. Agora, o que é interessante nessa história é que essas mesmas mulheres escutam falar disso o tempo todo e, de certa forma, acham isso um horror, ou nojento, ou coisa parecida. Sim. Né? E isso é um negócio, é uma coisa tão humana, natural. Se a gente for parar para pensar, Deus nos fez assim.
né? Levando aqui um pouco para o lado da religiosidade, Deus nos fez assim. Ele disse, crescei e multiplicai. E de que forma isso tem que ser feito? Através do ato sexual, que é uma coisa abençoada. É uma coisa abençoada por Deus, né? Então, a questão da educação. Obviamente a gente sabe que tem muitas mulheres que foram educadas de forma a pensar que o sexo é sujo, que é nojento e que só serve para fazer filho. Infelizmente. Né? Só serve para fazer filho. E obviamente que a gente sabe que não é assim. Sexo é vida, é saúde. Literalmente, né? Aí eu pergunto para você, o desejo espontâneo e o responsivo, o que a gente quer dizer com isso? A espontaneidade, né, do desejo ou da vontade de fazer sexo, né? E a responsividade disso, ou seja, o homem chega em casa e ele precisa de ter a relação sexual com a parceira dele para que ele consiga relaxar dos problemas do dia. Ao contrário disso, a mulher está em casa ou chega em casa e ela precisa então primeiro relaxar, ela precisa de toda uma preparação para poder conseguir ter uma relação sexual satisfatória com seu parceiro. Esse choque, existe um choque muito grande aqui, né? Porque o homem tá naquela ânsia e ele quer, né? E a mulher não, ela precisa daquele tempo. Como para nós homens e para vocês mulheres a gente poder administrar isso de uma forma que seja bom para ambos? Ou seja, um ter calma e o outro de repente subir um pouquinho mais, né, o calor ali, para poder chegar num ponto onde as pessoas consigam se entender, porque com certeza muitos casais que vão nos ouvir deixam de ter relações sexuais exatamente por causa disso. Sim. Porque o tempo que a mulher leva para se aquecer, o cara dormiu. Ou então ficou com raiva e não quer saber mais, né? E aí já começa a meter os pés pelas mãos e tudo mais. O que é que você tem a dizer sobre isso? Então, na verdade, a questão é que os dois têm o pensamento sobre o sexo totalmente diferente. E um não consegue na questão que eu falei de ceder. O homem entender que a mulher tem que começar a ser acesa desde cedo. Desde uma mensagem, ou uma bobeirinha, uma palavrinha de besteira, digamos assim, para ir incentivando ela para o que vai acontecer. A mulher tem muita parte da fantasia, entendeu? E o homem já não. Ele é, né, mais direto, digamos assim. Então, os dois teriam que ter esse equilíbrio. O homem ter a consciência de que a mulher tem que começar a ser acesa cedo. E a mulher tem que entender que o homem, ele vai amá-la, digamos assim, depois do relaxamento, do prazer. Entende? Então, eu acho que tinha que ter esse equilíbrio. Só que o homem não entende que a mulher está estressada, que precisava ser aquecida antes, e a mulher não entende a questão do imediatismo do homem, né? E é nisso que acaba. Então, eu acho que tinha que ter mais uma responsabilidade dos dois de procurar entender essa diferença. Entendo. E aí, você como terapeuta, né? Provavelmente você já deve ter conversado com muitos casais, já deve ter falado sobre esse assunto com muitas pessoas. Sim. É óbvio que a gente sabe que tem pessoas que conseguem, né? Na teoria é fácil, Na teoria, né? pelo menos, né? Sim. Pelo menos você vai conversar com as pessoas dizem, ah, não, comigo tá tudo perfeito. E na maioria das vezes não falam a verdade, Sim. né? Principalmente nós homens. A gente gosta de, né? Ah, não, nós somos os caras. Infelizmente isso não é uma verdade total, né? Sim, sim. Mas assim, ó, você acha que existe uma forma, uma fórmula para que as pessoas consigam se entender? Ou tem que haver isso que você falou do entendimento e da paciência? Ou seja, se as pessoas conseguirem conversar mais, é bem possível que isso aconteça. O que você acha disso? Exatamente. Não existe uma fórmula, não tem uma regra, né? Um livrinho que você possa seguir. Seria bom se tivesse, mas não tem como. Seria aquela parte da disposição dos dois, do conversar mesmo. Não tem outro caminho. É sentar e conversar. E outra coisa, que a mulher tem muito o tabu de falar, eu gosto disso, eu gosto daquilo, o autoconhecimento também. Por que as mulheres, como você falou, não têm orgasmo? E eu conheço pessoas até hoje que nunca tiveram. Já têm filhos e nunca tiveram. Isso pra mim é o ápice do absurdo, porque é a parte melhor, é a parte do relaxamento, do que vai fazer bem pra você, pra tua mente, pro corpo. Então, ela não se conhece, então não sabe onde gosta que pegue, onde sente mais prazer, onde é melhor ou não é. Então,
Não tem como. Como que você vai se relacionar com uma outra pessoa se nem você conhece teu corpo? Como que você vai passar pro parceiro isso? E tem muita mulher que tem vergonha de fazer isso, de falar. Eu gosto disso. Não gosto disso. Eu já ouvi de uma amiga que se ela falasse pro cara que eu gosto de tal forma, ele ia pensar mal dela. Ela era casada há 3 anos já. Então tem muito disso ainda. A gente acha que por mais que modernizou muito, não, hoje em dia a mulher... Não, tem muita mulher que ainda esconde o que sente. Então acaba ela mesma se prejudicando e acaba, né, afastando o marido também. Afastando o marido, prejudicando o relacionamento, né? Sim. Então, essas diferenças, elas são coisas importantes, né? São coisas muito importantes. Mas ainda assim, né, a gente tem um principal detalhe que é como entender, né? Como entender, como conversar, como falar sobre o assunto. Você falou de uma coisa muito importante que é o autoconhecimento, né? O autoconhecimento. Para os homens, esse autoconhecimento, ele é uma coisa muito natural, né? Que nós fazemos parte da fauna, nós somos animais pensantes, somos animais, entre aspas, que temos um cérebro, né? Entre aspas, temos cérebro e pensamos para poder fazer as coisas, mas eu acredito, sinceramente, até inclusive vendo todas as situações que acontecem hoje, que está faltando cérebro, infelizmente. Tá? Bastante. E quando eu falo isso, a gente vai entrar num assunto muito importante demais, que é a alta taxa de feminicídio. Eu sinceramente não consigo entender o que leva uma pessoa, e aqui no caso um homem, a agredir e tirar a vida de uma mulher por causa de ciúme, sabe? Porque na minha opinião, e você como sexóloga e terapeuta vai me corrigir se eu estiver errado, o ciúme ele só tem um significado: insegurança. Insegurança, ou seja, você ciumento não é capaz de dominar o seu próprio desejo, entre aspas. Como sexóloga e terapeuta, o que você tem a dizer para nós sobre isso? Então, na verdade, Edson, essa questão entra muito aquilo que eu falei de um competir com o outro, né? De um querer ser melhor que o outro. E a questão do homem ver aquela pessoa como inferior, digamos assim, né? E não só homem ver a mulher também o homem. Tem muita mulher que também diminui o homem diante das outras pessoas. Então, é geral, é que a gente vê mais a questão do homem fazer contra a mulher. Não estou defendendo o homem, nem, né? Não é a questão. Mas existe muito isso. Então, um querer ser melhor, competir com o outro. Não é questão de entender, você pode se dar bem contanto que você não se dê melhor do que eu. Entendeu? Então, tem muito isso. Da questão como você falou, a insegurança. Eu não me sinto seguro, ou eu não me acho bonito, ou eu não me acho capaz. E eu tenho que diminuir aquela pessoa para poder me sentir bem. Então, Andréia, a gente está falando, você falou aí da competição entre homens e mulheres, né? A gente comentou aqui sobre a alta taxa de feminicídio. Homens agredindo e matando mulheres. Agora, é uma coisa que me incomoda muito é saber que nós somos seres humanos totalmente capazes e incapazes. Sim. Um homem tanto é capaz de agredir uma mulher, quanto a mulher é capaz de agredir um homem, né? Ou seja, uma mulher, ela não precisa dar um tapa na cara de um homem para agredi-lo. Basta ela falar alguma coisa que fere a masculinidade dele, e aí ele então acha que por causa disso ele tem o direito de ir lá e socar uma mulher ou até mesmo tirar a vida dela. Porque se você foi agredido, algum motivo você deu. Se você, mulher, foi agredida, algum motivo você deu. Existem os dois lados da situação. Existe um homem que se desespera por causa de um fim de um relacionamento e vai lá e agride uma mulher. Mas também existe aquela mulher que provocou a situação. E obviamente a gente não vai generalizar e nem vamos entrar na questão do machismo ou do feminismo, ou seja lá o que for. Mas eu sempre disse e sempre acho que o final de um relacionamento não tem um culpado. Sim. São duas pessoas que se uniram porque queriam. E se separaram porque também queriam, ou porque alguma coisa aconteceu. E se alguma coisa aconteceu, não foi só de um lado, foi dos dois lados. Faltou alguma coisa ou tinha coisa demais na história. Sim. Né? Muito bem, então partindo desse princípio, por que então que os homens não têm coragem de dizer que foram agredidos por uma mulher, nem que seja moralmente? Eu posso dizer para você que se um homem foi agredido fisicamente por uma mulher,
e ele for numa delegacia da parte dela, vão rir da cara dele. Aí alguém vai dizer assim pra ele, cara, mas você é homem, por que você deixou isso acontecer? Ao mesmo tempo, tá, pra nós homens, você vai responder essa pergunta pra mim, dói muito mais pra uma mulher ser ignorada do que ser agredida, você concorda? Em partes, né? Depende da situação, né? E eu acho que talvez quando a mulher é mais possessiva, ela ser ignorada, sim. Mas daí quando ela quer sair da relação e ela foi agredida, a dor é maior. Então depende da situação dela. Depende bastante da situação. Porque eu fico pensando assim, né? No final de um relacionamento, os dois têm culpa. Se os dois têm culpa, eu acho muito mais louvável a saída mais justa, sem agressão. Sim. Né? Sem agressão, Ninguém ninguém é obrigado a ficar com ninguém, né? Você não ficou contente com determinada situação, tira o teu time de campo. Sim. E aí, então, nós vamos voltar a falar de sexo. É verdade que os homens, dói muito mais para os homens, o momento em que eles não se sentem desejados? Como que você, terapeuta, encara uma situação como essa, ou já lidou com uma situação como essa, em que os homens, eles saem de uma relação, ou brigam, ou se desesperam, porque eles não se sentem desejados pelas suas parceiras? Porque o que acontece? O homem também quer ser desejado, só que ele não sabe dizer isso. O homem também quer se sentir aprovado, ele quer se sentir amado, ele quer que a mulher chegue nele e fale, vem cá, meu gostoso. Então me conta, terapeuta, por que é que isso acontece? Obviamente a gente já falou sobre isso aqui. Agora, eu queria saber de você se tem algo mais, né? Além da questão do cansaço da mulher, da rotina do dia a dia, tem algo mais que faça com que elas se afastem dos homens no relacionamento sexual, ao invés de chegar mais junto, chegar mais perto, vem cá meu homem, né? Seja meu homem. Eu não tô falando só, única e exclusivamente do ato sexual, não. Sim. Né? Porque sexo entre homem e mulher é tudo. Não é só o ato sexual ou o coito que a gente está dizendo aqui, né? É o gozar que dizem, tudo, né? Toda relação é uma forma de gozar, não é só o ato de em gozar, si. exatamente. Só o fato de você chegar em casa, a tua mulher chegar e sentar do teu lado no sofá, acostar a cabeça dela no teu peito e você poder abraçá-la, sentir aquele cheirinho de mulher, aquela coisa gostosa, e ficar ali paradinha, quietinha, sem abrir a boca pra falar, o cara já vai ter um orgasmo. E obviamente depois ele vai pensar na situação física. Mas isso é importante. A mesma coisa depois de um orgasmo, né? Você ficar juntinho. O pós, né? Ficar, é o né? pós. Eu costumo dizer que sexo é muito melhor antes e depois. Por que as pessoas, então, provocam essas distâncias entre elas? Será mesmo que é só estresse? O que você tem a dizer sobre isso? Não, na verdade envolve tudo, né? Essa questão da falta de desejo, a mulher acaba sendo a mais chata, digamos assim, porque ela fala mais. Ah, você não me elogia, você não olha minha unha, meu cabelo. O homem não vai ficar falando. Porque pra ele, primeiro que já vai estar ferindo a masculinidade, ele tá reclamando, poxa, minha mulher não faz carinho em mim. Que acontece muitos casos quando a mulher acaba de ter filho. Isso eu falo muito para as pessoas. Quando você tem filho, é óbvio, o filho precisa de toda a atenção, mas o marido também. O marido também, ele fica enciumado, não, mas ele vai ter ciúme da criança? Não, ele fica mais carente do que o normal, porque ele também precisa. Ele também passou por o pai, né, de verdade, passou por aquela gravidez junto, né, então passou por tudo aquilo. Só que a mulher, ela reclama mais, a gente fala mais sobre o assunto, isso. O homem não, ele vai guardando e aquilo vai se distanciando. Aí o que acontece? A mulher muitas vezes para de ter o autocuidado, porque acaba se sentindo um pouco menos, às vezes até por ter filho, acaba mudando o corpo, não gosta da própria aparência. O homem vai se distanciando também, porque daí não quer escutar da mulher, você não isso, não aquilo, e daí vai se distanciando. E daí o problema é que se distancia e não consegue voltar. Eu tenho um exemplo de uma amiga que até hoje ela tem o momento que é só dela e do marido, tem as viagens que fazem. Mas eu não tenho dinheiro para viajar. Não interessa. Leva o filho para a sogra e faz um jantarzinho, assiste um filme, come uma pipoca. É uma coisa simples, que daí é o antes que você falou. O depois vai acontecer naturalmente, porque daí ali um vai estar curtindo o outro. É correto dizer que as mulheres hoje em dia estão trocando
situações na vida por sexo? Bastante. Muitos E fale um casos. pouco sobre isso. Eu acho que até, às vezes, como forma de fuga. Às vezes eu tô deprimida, eu tô carente e eu acabo me envolvendo com alguém por causa disso. Aí vem a questão daquele pós que você falou, que a mulher sai frustrada. Porque pra mulher, por mais que ela seja a mais moderna, ela quer, nem que seja uma noite de sexo, digamos assim, ela quer ali se sentir a mais amada do mundo. E não vai acontecer, porque é uma noite. E daí no dia seguinte vai ficar um vazio maior. E daí o que acontece? A mulher, no geral, né, a grande maioria começa a generalizar. Nenhum homem presta, todo homem é assim. Porque daí perde até a visão das outras pessoas, né? Acaba não enxergando os que realmente vale a pena. Eu vou te fazer uma pergunta bastante importante. Homens e mulheres, qual dos dois perde o desejo com mais rapidez? Na maioria das pesquisas que eu fiz, eu não digo exatamente que foi pesquisas profundas em livros. Não, foram com pessoas, com casais. Entrevistando pessoas. Pessoas mesmo, ao vivo, pessoas verdadeiras, né? A vida real ali. E na grande maioria é a mulher, porque ela acaba não vendo mais o sexo como uma coisa boa, como um prazer, um momento que ela vai se sentir mulher. Não tem coisa melhor do que ela colocar uma roupa sexy, ser elogiada, né? Fazer amor com a pessoa que ela gosta, ter o carinho depois. Até o dia seguinte, qualquer coisa que ela enfrentar no dia seguinte vai ser com outro olhar. Só que ela já começa não, eu não quero, não tô bem hoje, não quero. A famosa dor de cabeça. A famosa dor de cabeça que, na verdade, se feito sexo, melhora 100% a dor de cabeça. O André, isso que você falou foi bastante importante. E aí eu vou voltar num assunto em que a gente chegou a comentar aqui. Educação sexual para homens e mulheres, né? É óbvio que a gente sabe que na sociedade machista que nós temos, os homens eles têm muito mais liberdade já desde pequeno com relação a isso. Como que você, como terapeuta, sabe, se você estiver atendendo, por exemplo, uma mulher, né, e você chegar nesse assunto com ela, como que você vai abordar esse assunto? Como que você vai tratar essa questão educacional? Porque eu imagino que isso seja muito complicado. O que você tem a nos dizer sobre isso? Então, é bem complicado porque mexe, como você disse, com a educação, com o trauma, com a forma com que ela vê, né, o sexo. E é o que eu falo sempre da questão da pessoa poder se abrir e falar o que está sentindo, né? Até em relação ao corpo, não estou bem com isso, com aquilo. Então, quando chega uma pessoa com esse problema, eu não quero fazer, eu não gosto. Primeiro, essa é a primeira pergunta, mas você não gosta mais? Você não gosta que toque em você? O antes é ruim, o depois é ruim? Não, até que não é. Depois que começa, vai. Já escutei muito isso. Porque sim, muitas já vão com aquele pensamento, puxa, vou ter que fazer hoje. Não consegue, porque aí entra um pouquinho naquela fantasia. Tem que ter um pouco de fantasia. Hoje eu vou, sei lá, vou pôr uma lingerie diferente, meu marido vai pôr uma roupa diferente, ou vou em algum lugar diferente. Vamos brincar. Exatamente. Vamos brincar. Tem que voltar, sabe, como você disse, brincar, fantasiar. Isso sim é uma coisa que eu aconselho muito. Sair do ambiente, porque geralmente é feito em casa, né? Sair desse ambiente. Já muda um pouco o texto, né? O contexto. O contexto. Então, já você saindo e você começar a fantasiar, você tem que mexer com a tua imaginação. É uma maneira que eu já indico para poder melhorar a situação. Tem muita mulher que de cara já pensa, opa, né? Vou tentar. Daí tenta e me conta depois, né? Muitas dá resultado. Tem umas que já é mais difícil colocar essa ideia na cabeça dela. Não, mas, poxa, que foi a questão de uma situação que a pessoa falou, poxa, mas se eu fizer isso, o que ele vai pensar de mim? Eu falei, infelizmente, ele não tem que pensar nada, você é esposa dele, você está querendo buscar algo melhor para vocês dois. Então, talvez fosse o caso até de conversar antes, sim, né? Conversar com ele antes e dizer, olha, que tal a gente fazer isso hoje? É claro, de primeira, é possível que ele ache estranho. Por quê? Porque não existe esse costume, né? Não existe isso como uma coisa corriqueira, o que é muito importante, né? Então, de primeira, é claro, muito provavelmente o homem vai falar, opa, peraí, o que é isso? Onde é que você aprendeu? Onde é que você aprendeu isso? O que é uma pergunta ridícula, sim,
né? Você está vivendo com a pessoa, que pergunta é essa? Subir um pouco. Né? E é a questão do machismo, né? O cara que faz uma pergunta como essa, desculpa, mas Sim. é mais animal do que deveria ser. Enfim, né? Então, assim, essa questão educacional a gente falou e é uma coisa muito importante, né? E aí entra a questão da criação também, né? De como essa pessoa foi educada, né? O que passaram para ela a respeito do relacionamento sexual, porque com certeza isso é uma coisa muito comum, as pessoas, principalmente as mulheres, né, que sofrem mais com essa situação, porque existe sim uma liberdade maior para os homens. Já as mulheres não, as mulheres são, né, tudo regradinho, tudo bonitinho, tá certo? Tá, mas não tá, porque as mulheres deveriam se preparar, ou as mães deveriam preparar suas filhas para uma vida sexual e não para o casamento em si, e sim para uma vida ao lado de um homem, porque elas sabem que isso é vida e que isso vai acontecer. Então, minha filha, vai se casar? Olha, é assim, é assado, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Se você se sentir à vontade, se você não se sentir à vontade, conversa com teu marido. Traz ele pro teu lado, abraça o cara, fala, olha, eu vi uma coisa hoje na TV, né? Vamos nós dois nessa aí. Exatamente, é um tipo de parceria. Vamos fazer diferente, vamos fazer assim. E o problema é que grande parte das mulheres, como vem dessa criação, ela acaba se sujeitando a algumas coisas, até relacionamentos abusivos que a gente ouve muito, e ela acha que é normal, porque foi o que ela viu lá atrás, o que ela foi ensinada, e acaba vivendo aquilo. Aí acontece de mulheres se revolucionar, né, e acabar procurando mais conhecimento, que agora é a fase assim, que a gente mais tem conhecimento das coisas, da parte psicológica, da educação sexual, só que é a parte que a mulher mais entra em relacionamento abusivo, porque acaba não praticando o que vê. Ou buscando de forma errada. Exatamente. Né? Bom, eu acho que a gente falou bastante coisas aqui. Eu gostaria de saber de você, Andréia, se você como terapeuta tem algumas coisas que você gostaria de falar sobre relacionamento sexual e relacionamento em si, né? O relacionamento de uma forma geral entre casais, assim. Nos teus tratamentos, o que você mais toca nesse assunto, o que você mais aconselha, né? Me fala um pouco sobre isso. Então, a gente, na verdade, é o que eu estudo muito na psicanálise, né? Que a gente visita muito a nossa infância. Então, o que acontece? Muitos traumas vividos lá atrás, a gente carrega para o resto da vida. Então, em questão dos relacionamentos, a gente tem que ter um pouco mais de cabeça aberta para tudo. Tanto a parte sexual, a parte de relacionamento. O que eu bato muito na tecla é a questão dos dois estarem dispostos. Pode ser pessoas totalmente diferentes, mas que um vai completar o outro. Sabe? Não adianta ser totalmente diferente e cada um querer prevalecer o que é. Tem que um querer completar o outro. Ou somos muito iguais, mas também tem que ter um limite. Então eu acho que a principal é estar disposto. Você não gosta disso? Então vamos fazer com menos frequência, ou lugares que a gente vai, não vamos mais, ou vamos só juntos. Eu acho que sempre tem que ter um acordo em questão a isso. E a questão sexual também. Eu acho que a mulher tem que falar mais o que sente, mais como gosta, como não gosta, ou vamos tentar algo diferente, para que seja uma conversa sempre mais aberta. Não adianta ficar escondendo e falando, puxa, eu não gostei do que ele fez ontem. Mas eu tive que fazer. Não tem que fazer. Não é obrigado a fazer nada. E o homem também não. Então eu acho que se conversar, entrar sempre num acordo, eu acho que não tem outro caminho. No final das contas, o que falta é diálogo. Exato. Né? Agora, também tem um detalhe, Andréia, que eu tenho certeza que você vai concordar comigo. A importância de você ter coragem de falar sobre as suas necessidades e dificuldades, né? Ou seja, homens e mulheres, se eu falar isso para ela, ela vai pensar, né? Se eu pedir isso para ele, o que ele vai pensar? São muitas as experiências que homens e mulheres vivem,
E assim, para resumir tudo isso, sabe? Para resumir tudo isso, você me corrija se eu estiver errado. Quando um homem não se sente desejado, quando uma mulher não se sente desejada, né? Se não houver, se os dois não trouxerem esse problema para dentro de uma boa conversa e dizer, olha, eu queria assim que você me procurasse mais, que a gente tivesse um momento de casal, que a gente saísse nós dois juntos, que deixasse nossos filhos em casa, que a gente voltasse a namorar, que a gente saísse para ir numa balada só nós dois, que a gente fosse beber junto, né? Que a gente fosse sonhar junto, construir junto. A mesma disponibilidade que tinha quando começou a namorar. Quando começou a namorar, querendo conquistar o outro. Aí o homem tem um sonho de fazer algo, a mulher diz assim pra ele, não, você tá louco, isso aí não vai dar certo. Ou seja, você tá destruindo o sonho do teu parceiro. E vice-versa. A mulher quer fazer uma coisa, o cara, não, eu não vou fazer isso não, imagina, eu já trabalho a semana inteira, pra que eu vou fazer isso? Você tá destruindo o sonho da tua parceira. Exato. E isso, gente, sem sombra de dúvida, é um campo minado para um relacionamento. Cada vez que um homem, que uma mulher tira do outro o desejo de fazer algo sexualmente ou não, você está colocando uma bomba no teu relacionamento, você está minando o teu casamento, você está colocando um ponto de interrogação. Então, se o homem quer transar, a mulher não quer, ele vai dizer amém. É uma mina que você colocou. Isso acontece muito em muitos casais que eu conversei, na questão da fantasia. Eu gosto. Vamos fazer isso? Não. Você tá pensando que eu sou o quê? Não vou fazer. Ou vice-versa. Só que assim, o sentir e o ter o desejo de coisas diferentes pode acontecer com qualquer um. Não quer dizer exatamente que você vai realizar. Então eu acho que daí, como você falou, dá pra fazer um encaixe. Eu não gosto assim, mas vamos tentar de uma outra forma. Esse aqui eu acho meio... Não, vamos fazer de uma outra forma. Mas isso tem que vir dos dois. Aquele momento ali de vamos inventar, vamos ser só nós dois. Então tem muito disso daí. Eu não vou fazer. Eu fiquei bravo porque você me pediu isso e já... Ou vice-versa, né? Ou ele ficou bravo e não tem um diálogo final ali que diga, não, então a partir de hoje vamos fazer assim, vamos sentar e vamos conversar. Não tem. Cada um pensa muito em si hoje. Eu quero ser feliz. Eu quero sentir prazer. E o outro pensa a mesma coisa. É daquela forma, não, poxa, eu quero fazer ele sentir prazer. E ele vai querer me fazer sentir prazer. Porque é automático e ao mesmo tempo é benéfico para os dois. Se eu fizer você sentir prazer, você ficar feliz, você vai me fazer feliz também. Pela lógica, sim. Então, não, eu quero ser feliz. Eu e eu. E você pensa da mesma forma. Então, é isso que está acontecendo hoje em dia. Muito, cada um pensando em si. O que acontece muito do caso dos feminicídios que você falou. Cada um pensando em si, quando o outro sai um pouco daquela regra que eu ditei, não digo só de um de outro, os dois. Não dá certo. Não é assim, tem que ser do jeito que eu quero. Não estou pensando na felicidade do outro e o outro também não pensa na minha. É o que causa tudo isso. Então, tudo bem, Andréia, sexóloga, terapeuta. Olha, eu vou ser honesto com você. Esse é o primeiro vídeo com esse tema que nós fazemos aqui no canal Meu Sítio, tá? Nosso canal é um canal pequeno e eu quero aproveitar aqui para você que está nos ouvindo, para se inscrever no nosso canal, tá? Porque a gente sempre vai estar trazendo para cá assuntos importantes para nós, para nossa vida, né? Com pessoas de verdade, como a Andréia, por exemplo, que é uma sexóloga, que é terapeuta, que conversa com gente, que fala com as pessoas e que consegue encontrar nas pessoas todas essas dificuldades que nós falamos aqui. Sexo não é brincadeira, tá? Se vocês pararem para pensar, é de uma atitude, de um ato sexual que a sociedade se constrói. É de um ato sexual que você sonha em fazer filhos. É através dele que você vai ter uma família, tá? E o ser humano, naturalmente, ele quer a continuidade da sua espécie. Isso é uma coisa, gente, que vocês podem não acreditar, mas é simplesmente natural para o ser humano. Imaginem vocês
se isso não fosse assim? A continuidade da espécie. Ou seja, se você está no mundo, é porque existe essa continuidade de espécie. Você vem de um ato sexual. Você vem de uma linhagem, você vem de uma família, né? Tem toda uma geração de pessoas atrás de você e você carrega o gene dessas pessoas. Você carrega dessas pessoas toda uma história de vida. Então, quando a gente fala de sexo, a gente não está falando de coisa suja, a gente não está falando de coisa imprópria, a gente não está falando de coisa que faz mal às pessoas. É o contrário. A gente está falando de coisas que fazem muito bem, muito, mas muito bem mesmo, para a saúde, para o teu psicológico, para a sua vida, para os seus músculos, para a sua pele. Então, falar de sexo é muito bom. E não há de forma nenhuma vergonha nisso. É fundamental para a vida. Ah, mas eu tenho traumas na minha vida. Resolva os seus traumas para que você possa ter uma vida sexual saudável. Para isso, Andréia está aí. Resolva os seus traumas para que você tenha uma vida sexual saudável. Eu vou repetir. Resolva os seus traumas para que você tenha uma vida sexual saudável com o seu parceiro, com a pessoa que você escolheu. E se você acha vamos mudar, se você não quer ser traído, não traia. Porque o simples fato de você não querer se entregar ao amor, ao sexo, é uma traição. O simples fato de você dizer: ah, eu não quero fazer sexo hoje porque você não comprou um carro pra mim, ou não me mandou flores, é uma traição. Tá certo? As pessoas têm que construir o caminho pro sexo. Mas negar sexo é o maior pecado que um ser humano pode cometer. Obviamente que a gente não está falando aqui do sexo espúrio, do sexo aleatório. Estamos falando de relacionamento, de construção familiar e de construção de sociedade. Responsabilidade. Com responsabilidade, com proteção, né? Andréia, eu vou pedir para você falar um pouco mais para nós, né? Falar do teu trabalho, falar de como as pessoas podem encontrar você, né? Para que você, aquelas que sentirem vontade de procurar uma terapia, de conversar com a Andréia, se sentir vontade, ela vai falar aqui de como vocês vão poder encontrar elas. Eu quero me antecipar e para ela também vai ser uma surpresa. Vocês que estão assistindo o nosso vídeo, se quiserem fazer contato com a Andréia ou fazer perguntas para ela, podem deixar aqui nos comentários perguntas e nós vamos estar produzindo outro vídeo para responder perguntas. Não precisa se identificar, mas coloque suas perguntas aqui nos comentários, a gente vai relacionar todas elas e aí a gente vai estar produzindo um outro material para responder perguntas daquelas pessoas que se sentirem, né, que sentirem vontade de querer saber algo sobre esse tema. Tá certo? Por favor, Andréia, é com você. Então, para finalizar, eu acho que todo mundo tem que falar muito sobre o assunto, conversar sobre o assunto, expor o que está sentindo, as suas vontades, os seus desejos também, não guardar isso, porque isso vai só acumulando e virando mágoa, trauma. E como você falou do trauma, realmente tem que buscar ajuda, é para isso que nós estamos aqui. A pessoa tem que procurar ajuda, tem que falar, tem que colocar para fora, porque a partir da hora que você coloca para fora, a cura começa a acontecer. E daí você começa a ver as coisas de uma outra forma e, obviamente, vai agir de outra forma e vai mudar todo o contexto, né? Então, a pessoa que quiser me achar pode ir no Andréia JKZ, né, no Instagram. Lá eu vou produzir, né, mais conteúdo sobre o assunto, sobre relacionamento abusivo, a parte sexual, toda essa conversa que a gente teve aqui. Então, acho que o pessoal tem que, quando não tá bem, tem que procurar ajuda, porque não adianta só a questão de desabafar com um amigo ou outro, ajuda também, mas não tem aquela mesma técnica, digamos assim, para poder colocar tudo para fora e poder resolver e ter uma vida mais saudável, né? Tá certo.
Então, gente, nós conversamos aqui com a Andréia. A gente já falou, ela é sexóloga e é terapeuta também. Particularmente, é importante demais a gente ter com quem contar. Se a gente não consegue conversar com os nossos, vamos procurar um profissional, né, para a gente poder falar sobre esse assunto. E a nossa sociedade precisa disso, tá? Eu acho que enquanto nós estivermos vivos, a gente precisa buscar melhora para a vida, para que a gente construa uma sociedade mais humana. Boa parte dos feminicídios que acontecem hoje são traumas de ambos. Só para vocês terem uma ideia, uma pessoa que comete um feminicídio é uma pessoa que tem um problema psicológico. Só pode, porque vamos pensar junto. Como é que alguém pode pensar se quer tirar a vida de uma outra pessoa? Vamos pensar num absurdo que é isso, gente. Essa pessoa é uma pessoa traumatizada, psicologicamente perturbada, desconcertada, completamente. Porque não é possível você tirar a vida de uma pessoa. Aqui, alguém está respirando, vivendo, tem filhos, tem família. Aí você vai lá e dá um tiro na pessoa, dá uma facada na pessoa. Pensa na gravidade que é isso. Mata uma família inteira, né? Você matou uma família inteira, né? Você matou uma família inteira. Então, literalmente, se você é uma pessoa que tem problemas, procure uma terapia, procure um psicólogo, vá fazer sexo. Também. Vá fazer sexo, sabe? Converse com a sua parceira. Vem cá. Vamos conversar aqui, vamos bater um papo aqui. Andréia, muito obrigado. Foi muito maravilhoso esse bate-papo. Você é a primeira pessoa aqui no nosso canal que a gente traz para falar sobre esse assunto. Legal. Tá? É a primeira pessoa que a gente traz para falar sobre esse assunto e com certeza a gente vai falar mais sobre esse assunto. Com certeza. Tá? A gente tem realmente uma sociedade bem complicada hoje em dia, de uma forma geral. Né? É uma sociedade, eu vou usar o termo tacanho. É claro que a gente não está generalizando aqui, mas as pessoas querem ficar escondidas, não querem falar sobre isso. Um já se viu. Cara, isso é muito feio. Somos seres humanos, a gente está vivendo no dia a dia, se relacionando com as pessoas. Como é que você não vai falar das verdades do ser humano? Como isso? É por isso que tanta porcaria acontece. Eu já fui muito mal vista por falar muito abertamente sobre sexo. Não, minha amiga. Mas não. Falar Me orgulho abertamente muito sobre disso. sexo Sim. é vida. Sim. Olha pra você no espelho e pergunte pra você mesmo de onde foi que você veio. Tá? Faça isso. E aí, se você sentir vergonha, aí sim, pega um revólver e dá um tiro na cabeça. Mas não vai atirar nos outros. Muito obrigado. Até o próximo vídeo, onde a gente vai voltar a falar sobre sexo. Obrigado, gente. Até mais. Tchau.